E eu gostaria de encerrar, né, esse nosso estudo da pergunta 104 com as últimas menções que o nosso catecismo maior fala a respeito desse mandamento. Tá? Eu acho que eu parei lá no 19 e no 20. No 19 eu falei ou seja, eu parei, mas eu cheguei a falar sobre ter zelo por Deus, né? Essa é uma das exigências do primeiro mandamento. Ou seja, é uma característica daqueles que têm Deus como seu único Deus, né? Então a gente vai orar para iniciar, tá? Eu espero que seja breve hoje, né? O Fernando disse, tem que terminar meio-dia. Tá? Então, vamos ver, né? Vamos ver. Espero que seja breve, porque também é o finalzinho esse fechamento aqui do mandamento. Mas vamos orar primeiro, né? Pedir ao Alexandre para orar para a gente começar esse nosso estudo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado a Deus por mais um dia na Tua presença, por ter nos trago aqui, ó Deus, fruto do Teu Espírito Santo em nós, que nos traz a adoração do Teu dia nesta manhã, ó Deus. Queremos pedir, ó Deus, agora que damos continuidade ao estudo da Tua Palavra, através do primeiro mandamento, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor abra o nosso coração para podermos entender a Tua Palavra segundo o Teu Espírito Santo e a Tua graça, que se manifesta na vida dos Teus filhos, ó Pai. Que tudo aquilo que aprendemos aqui, possamos colocá-lo em prática na nossa vida diária e vivermos em conformidade com a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nosso último encontro, né, a gente parou em ter zelo por Deus. Eu falei, vou falar rapidamente sobre isso, vou dar continuidade. Então, nós estamos estudando a pergunta 104, Catecismo Maior. Quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento, que é não terás outros deuses diante de mim. Os deveres exigidos no primeiro mandamento são conhecer e reconhecer Deus como o único verdadeiro Deus, o nosso Deus, cultuá-lo, glorificá-lo como tal, pensar e meditar nele, lembrar-nos dele, altamente apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo e temê-lo, crer nele, confiando, esperando, deleitando-se e regozijando-se nele. Só lembrando que essa primeira parte, esses primeiros 4 mandamentos, né, eles são sumariados de amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. É o sumário desses 4 primeiros mandamentos. O sumário dos restantes é ao teu próximo como a ti mesmo. Então percebam que o que ele está exigindo de nós são atitudes de amor que se manifestam por meio desse comportamento, de conhecer, de cultuá-lo, de glorificá-lo como Deus, né? De amá-lo, desejá-lo, temê-lo, crer nele, confiando, esperando, deleitando-se nele e regozijando-se nele. Isso é o que você pode resumir, né, da confiança. Confiança, a crença, a crer em Deus significa confiar, esperar, se alegrar e se regozijar nele. Isso significa crer. Até está aí no gerúndio aí dando ideia de comportamento. Ter zelo por ele. Nós paramos por aí. Nós falamos e citamos Romanos capítulo 12, verso 11. Ele diz, no zelo não sejais remissos, fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. E eu falei que essa palavra zelo, ela também pode ser traduzida por ciúme. E o que é ter ciúme, né, de alguém ou de Deus? É quando você vê que alguma coisa que é direcionada para uma determinada pessoa está sendo direcionada para outra.
né? O ciúme do esposo com a esposa, do namorado com a namorada, é porque ele vê a namorada, a esposa dele, honrando, né? Ou se alegrando mais com outras, com filhos, com os pais, com qualquer outra pessoa, né? Não tendo ele como o primeiro nisso, nesse sentimento. Aí ele tem ciúme. Você dá preferência para fulano em detrimento de mim, para, né, seu pai, sua mãe, seu filho. Ele vai sentir ciúme. Por quê? Porque esse tipo de comportamento deve ser ele em primeiro lugar. Não que ele não deixe de amar outras pessoas. Mas quando ela tira o seu esposo, ou o esposo tira a esposa do centro e coloca uma outra pessoa no lugar. A mãe, os filhos, né? Sei lá o quê, até o trabalho, pode ser, né? Então, isso é ciúme, traduzido por zelo, né? Então, ter zelo de Deus, ele vai dizer, da ideia de cuidado, ser cuidadoso para com ele, né? Naquilo que ele requer de nós, né? Então, oferecer e dar aquilo que ele requer de nós, aquilo que realmente ele é devido. E aí, na continuidade, nós já falamos sobre zelo, né? Invocá-lo, dando todo louvor e agradecimento. Tá? Então, uma outra característica, ou de um dever exigido do verdadeiro adorador, daquele que tem Deus como o seu único Deus, é invocá-lo, dando-lhe todo louvor e agradecimento. Então, vou pedir aí para alguém abrir em Filipenses, capítulo 4, verso 6. E aí o próximo é prestando-lhe toda obediência e submissão do homem todo. Jeremias 7, 23, alguém pode abrir. E Filipenses 4, 6. E o próximo, né? Invocá-lo, dando-lhe todo louvor e agradecimento, prestando-lhe toda obediência, do homem todo, Jeremias 7, 23, e ter cuidado de o agradar em tudo, Tiago 4, 7. É interessante que a imagem, a gente pode fazer essa comparação muito do relacionamento do marido com a esposa, né? Essa comparação ela se torna muito vívida para nós, quando nós estamos falando do nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque é dessa forma que a Escritura mostra, né? Que Cristo, o homem é o cabeça, como Cristo é o cabeça da igreja, a si mesmo se entregou. Né? Então, esse relacionamento conjugal, ele tem seu espelho no relacionamento de Deus com o seu povo. Por isso que fica fácil, às vezes, nós identificarmos, né, esse tipo de sentimento que nós devemos ter para com Deus, né, a partir do exemplo que nós temos, o espelho físico, que deve ser o modelo, e a prática, né? Então, vamos lá. Então, nós vimos lá 20. Deixa eu ver aqui. Então, invocando-lhe, dando todo louvor e agradecimento. Pode ler, o Alexandre parece que abriu aí. 4:6, foi isso que você abriu? Aham. Isso. Com ações de graça. Apesar desse texto falar de muitas coisas, o que nós estamos vendo aqui que o nosso catecismo está apresentando para nós? Devemos invocá-lo. Né? Aqui é uma invocação, uma oração. Devemos invocá-lo, dando-lhe todo louvor e agradecimento. Por isso ele fala, não andeis ansiosos de coisa alguma. Quando nós entendemos que estamos na dependência de Deus, é o nosso Deus, estamos na dependência dele, é o nosso Pai. É o nosso Pai. E como Pai, nós estamos na dependência dele, nós nos tranquilizamos. Nós nos tranquilizamos. Por quê? Porque independente da situação, não andeis ansioso, a ansiedade é uma preocupação, né? Então, há alguma coisa com que se preocupar, mas a ansiedade pecaminosa é aquela ansiedade em que você não tem Deus como o centro disso, como aquele que está gerindo essas coisas.
como aquele que está cuidando de você, né? E aí você não descansa. Por quê? Porque você não está na dependência de Deus. Quando nós estamos na dependência de Deus, nós descansamos. E por que nós estamos na dependência de Deus? Porque Ele é o nosso Deus. Eu me lembro de uma situação, né, em casa. O Israel era muito pequenininho, eu não sei quantos anos ele tinha, eu estava no seminário na época, né? E, como os irmãos sabem, foi uma situação muito difícil, eu já comentei isso com os irmãos, né? Financeira para mim. Tá? E nessa época, às vezes a gente não tinha o que comer no outro dia. Né? Então, um dia o Israel foi, começou, veja a situação, o ambiente que a criança vive, ela entende. Ela começou a abrir os armários, as coisas, e chegou para mim. Eu sempre fui uma criança muito preocupada, né? Assim, né? Sempre foi muito sério, desde pequeno, sério no bom sentido, né? E aí ele chegou para mim e falou: pai, não tem nada aqui para a gente comer. Aí eu falei para ele, deu uma bronca nele. Eu falei: menino, isso não é problema seu. Vai brincar, isso é responsabilidade minha, eu vou prover. Aí ele: tá bom. Acabou, não falou mais nisso, ficou tranquilo, despreocupado. Tá? É essa dependência, e é isso que o texto aqui está dizendo. Não andeis ansiosos de coisa alguma, tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então, quando nós entendemos que Deus é o nosso Deus e nós estamos vivendo na dependência dele, nós estamos dando louvor e agradecimento por toda e qualquer situação. Nós agradecemos a Deus. E pode ficar aqui uma impressão errada, às vezes, né? Nossa, não de vocês com relação a mim, mas com relação a tudo. É interessante que os melhores momentos da nossa vida, da vida como família, como crianças, foram os momentos que a gente passou dificuldade. Eu não sei explicar, mas a gente lembra disso com alegria, né? Com alegria. Por quê? Porque Deus sustenta, né? Deus, em meio às nossas dificuldades, até no vale da sombra da morte Ele está presente, né? Então Ele está ali, Ele está dando graça, Ele está enchendo, como diz a palavra de Deus, o nosso coração de alegria e de fartura, quando nós dependemos dEle. Por isso a igreja é importante, viu? Por isso você é importante. Porque você é um instrumento de Deus para suprir necessidades de pessoas que estão numa situação de dificuldade. Porque se a gente não faz isso, Deus vai fazer de outra forma. Ele quer fazer isso por meio da igreja. Ele quer fazer isso por meio da igreja. Mas Ele vai fazer isso de outra forma. Vai usar pessoas ímpias, vai dar outros caminhos. Por quê? Porque nós estamos na dependência de um Deus que é nosso Pai. Está preocupado conosco, né? Que Ele vai se virar, usando uma linguagem humana, né? Do Pai paterno, Ele vai se virar para trazer o sustento para dentro de casa. Né? Então Deus é o Senhor, é o Rei, é o Senhor, dono da prata e do ouro, né? Ele vai suprir as nossas necessidades segundo a sua boa vontade. Né? Eu estava, só abrindo um parêntese ali, eu estava cantando um cântico aqui com os irmãos, já até para exemplificar esse negócio de dependência de Deus, né? Aí eu estava lembrando, ele está cantando assim: e ao perverso, ó Deus, não venha seus desejos atender, que não se realize o mau desígnio do seu coração. E eu estava pensando ali no ambiente que nós estamos vivendo político, né? A situação desastrosa que nós estamos caminhando, se esse governo não mudar. Se esse governo não mudar. Eu não acho que o governo que virá, um governo de esquerda, ele vai resolver os problemas do país. Mas vai tentar começar a reverter a roubalheira, né, e todas as outras coisas que estão envolvidas, relacionadas a isso. E a gente vai poder, vamos dizer assim, respirar. Porque daqui em diante, a gente não vai respirar mais, continuar. A gente vai ficar asmático, até morrer de asma. Né? Então, e não é só por questão financeira, não, é por questão ideológica também. Né? Perseguição ao cristianismo, né? Ao evangelho. E aí eu estava lendo assim: ó Senhor, não venha seus desejos atender, que não se realize o mau desígnio do coração desses homens.
E aí eu estava lembrando, porque se essa coisa acontecer, né, se acontecer da coisa piorar, né, eu entendo que é a única maneira que Deus tem, tá, de fazer com que nós, como igreja, sejamos despertados. Né? Como aconteceu lá com Ezequiel, com Jeremias, né? Ele tem um propósito santo e a gente vai ter que confiar também, né? Porque se for para disciplina, a gente vai ter que se submeter a essa disciplina, né? Então, peço que não, peço que o Senhor tenha misericórdia de nós, né, nessa situação. Por que eu falei isso? Porque se encaixa com o que a gente está dizendo aqui. Se o Senhor é nosso Deus, né, nós vamos invocá-lo, dando-lhe louvor e agradecimento. Nós vamos orar, clamando pela sua auxílio, pela sua boa mão, e dando louvor e agradecimento, independente do que possa acontecer. Né? Isso é demonstração de uma pessoa que tem Deus como Deus. Tá? Que tem o Senhor como seu único Senhor. Então vamos lá. Invocando-lhe na louvor, prestando-lhe toda a obediência e submissão de todo homem. Jeremias, né? Do homem todo. 21. Jeremias 7, 23, 21 é a indicação aqui do índice, né? Remissivo, ou a nota de rodapé. Jeremias 7, 23. Quer dizer, eu não preciso falar muito a respeito desse texto. Por quê? Porque um dos deveres exigidos do primeiro mandamento, ou seja, de ter Deus como nosso único Deus, é prestar obediência a Ele. Nessa relação de vassalagem, como servo, nessa relação filial, lembra que eu recentemente falei aqui que o conceito de filiação no Oriente Médio, na época do Senhor Jesus, né, não era a relação biológica, mas sim a relação de obediência. O filho era aquele que obedece. Né? O filho é aquele que obedece. Então, se ele não obedece, ele não é filho. Ele é bastardo. Ele se fez bastardo. É o que a gente vê lá em Provérbios capítulo 3, se eu não me engano, né? Que o filho precisou ser disciplinado porque desobedeceu, né? E a disciplina foi pesada e ele reclama, né? E aí, o livro de Provérbios, o pai vai dizer, não fica triste, porque essa disciplina pesada é porque você é filho. E ele quer que você volte a obedecer. Então, essa ideia que nós temos na Escritura, a filiação com Deus se faz por meio da obediência, não pela geração biológica. Até porque, como o filho chega na idade adulta e não obedece aos pais, não se submete a eles, ele deixa de ser filho. Não tem jeito. Por mais que continue sendo filho, ele deixa de ser filho. Não tem jeito. Realmente é complicado. Eu estava... eu não vou dizer... Está sendo gravado? Tá, né? Eu não vou dizer especificamente a situação, para os irmãos vão saber. Mas eu estava, certa vez, aconselhando uma pessoa de uma outra igreja, e essa pessoa estava com um problema seríssimo dentro de casa. Eles abraçaram o evangelho tardiamente, eles tinham 2 filhos ou 2 filhas, né? Uma mais velha, de 18, 20 anos, e uma de 8, 10 anos. E a mais velha viveu longe do evangelho, porque os pais estavam longe do evangelho. Então, eles deixaram de ensinar o que é disciplina, o que é submissão. Então, era uma menina, ou era uma menina, não sei, que foi expulsa de várias escolas, não parava em emprego, não queria trabalhar. Problemas seríssimos dentro de casa, ao ponto de, às vezes, o pai entrar no meio para a filha não bater na mãe,
né? E eles estavam numa situação, a situação deles era, vou botar ela para fora de casa. E a mãe estava meio relutante, veio conversar comigo e tal, perguntando o que eu achava. E ela disse que teve uma amiga dela, que conversando com ela, disse o seguinte, que tinha um filho que passou pela mesma situação e o botou para fora de casa. E ela disse assim, foi a melhor coisa que eu fiz. É como se ela estivesse dizendo, não tenha medo de fazer isso. E eles estavam conversando comigo a respeito disso. Ele falou assim, eu estou pensando em alugar um lugar para ela ficar lá e se virar. Eu pago o aluguel durante um tempo, ela se vira, vai trabalhar, porque ela não queria trabalhar, não queria fazer nada, entendeu? Aí tinha celular, que era o pai que pagava, tinha tudo. Eu perguntei para ele, cara, quem é que paga as contas? Então, quem paga as contas? Então ela tem que andar na linha de vocês, não tem esse negócio. Entendeu? Tem esse negócio. Tá? Então, se ela quer ver do jeito dela, ela vai embora. Ela não tem idade. Eu sei que isso é difícil para um pai. Tá? E eu falo isso porque eu sou pai, tenho filho, amo os meus filhos, e que se ele estivesse nessa situação, era isso que eu faria. Sem sombra de dúvida. Eu ia ficar com o coração quebrado, destruído, mas era isso que eu faria. Porque não... Eu falei para eles, vocês ensinaram, depois que eles se converteram, né? Vocês ensinaram, ela está dentro da sua casa e não quer submeter a você? Está batendo na sua esposa? Cara, não tem outra saída. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Não tem. Ela é uma pessoa adulta. Ela só vai obedecer se ela quiser. Saiu da escola, não parava em emprego nenhum. Assim, os pais davam o celular, tiraram o celular. Pô, 18 anos de idade. E ainda quando ela tinha uma idade menor, ela disse para a mãe que se você me denunciar, até a polícia na casa dela, eu vou denunciar você pro conselho tutelar, porque eu sou menor e você tem que me sustentar. Essa é a mentalidade de hoje. E aí eu disse para ela, agora não tem mais 18 anos. Ela falou, é isso mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou falando isso? Porque, na realidade, um filho deixa de ser filho quando ele não submete às orientações do pai. Se ela quer ficar na casa dele, ela tem que ter um comportamento digno. Se ela quer ter um outro comportamento, que ela vai viver sozinha. Então, ela conhece a Bíblia de cabo a rabo, mas não quer nada comigo. O que você vai fazer? Eu falei para ele, qual é a ferramenta que vai usar agora? Tem alguma ferramenta? Não tem. Então, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Se eles continuam nessa situação, eles estão alimentando essa situação e estão trazendo dificuldades para eles dentro de casa. Para eles dentro de casa. Eu falei, eu sei que vocês ensinaram errado, porque vocês não conheciam, mas ela podia ter diferente. Ela podia ter todo esse sentimento no coração, toda essa rebeldia, e não ser assim, Não ser assim, podia. Ela podia. Por que ela foi por esse caminho? Porque ela quis. Caminho de rebeldia, de confrontação, ela quis. Ela quer expressar isso, quer demonstrar isso. Então, existe alguma outra ferramenta para... Não, vocês já deram tudo, ensinaram, Porque agora chegou a idade da razão, uma coisa que eu falo em algumas pregações e volto a repetir. Os pais, muitas vezes, nós deixamos de ensinar algumas coisas, nós não vemos algumas coisas na vida dos nossos filhos. Mas quando chega a idade da razão, a responsabilidade é deles. Porque eu vejo, esse comportamento do meu pai é errado, ou isso meu pai não me ensinou, mas agora eu tenho consciência, então não é mais meu pai errou, beleza, eu vou perdoar, agora o problema é meu, eu não vou jogar em cima deles, Eles se resolvam com Deus e com o filho, me perdoa, filho, eu não ensinei isso para você, mas agora vai ser assim,
E por que? Eu falei, cara, ela deixou de ser filha. Usei esse texto não, esse conceito do judaísmo. Ela deixou de ser filha. Por quê? Porque se rebelou contra vocês. Porque está dentro da sua casa e não quer fazer o que ela deveria fazer, nem trabalhar ela quer. Quem é que está sustentando? E aí, eu falei, não, o pai que é militar, né? Ou era, né? Disse assim, eu sempre tive esse conceito. Sempre tive essa ideia. A esposa era meio relutante. E eu até entendo por isso. Até entendo, né? As mulheres são mais sensíveis. Nós, homens, pensamos mais com a cabeça. Né? Não é que não haja coração nisso. Mas nós olhamos a vida de forma diferente. Então, por que eu estou falando isso? Porque a obediência caracteriza essa filiação. Se não sou obediente, é porque ele não é meu pai. Veja aqui o que ele vai dizer. Prestando-lhe toda obediência e submissão do homem todo. Do homem todo. Mas isto lhe ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, eu serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo. Ou seja, no momento em que eu obedeço, que eu me submeto, ele está dizendo aqui que eu me torno, vamos dizer assim, né? Povo de Deus. Tá? E que ele se torna o meu Deus. E aí ele diz, andem todos pelo meu caminho. Tá? Então, a obediência a Deus é uma demonstração da nossa filiação, ou seja, é uma demonstração de que Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso Deus. Tá? Vamos lá. Ter cuidado de agradar em tudo. 22 não, desculpa. É o índice aqui. 1 João 3, 22. Tá? E aí eu vou voltar a falar do relacionamento, tanto conjugal como paternal. O marido quer agradar em tudo a esposa. A esposa quer agradar em tudo ao marido. Não é assim? Naturalmente é assim. Ok? Por quê? Porque existe uma relação, existe um laço, existe um pacto. Existe uma relação de intimidade, de compromisso. Então, eu não vou fazer uma coisa que a minha esposa não goste. Ou, de repente, estou fazendo alguma coisa e ela não gosta, ela diz para mim assim, não, não gosto disso. Eu paro de fazer. Por quê? Porque eu a amo. Porque ela é minha, ou seja, eu sou casado com ela. Ela é casada comigo. Nós temos um compromisso um com o outro. É essa mesma relação que nós temos aqui, o compromisso. Às vezes as pessoas dizem, tem esse conceito errado, e de quem manda na esposa, quem manda na esposa é o marido. O marido não manda em ninguém. O marido dirige a vida familiar. Mas ele também se submete à sua esposa. E é engraçado que o marido às vezes se submete mais à sua esposa do que a sua esposa a ele. E de que forma? Qual é a forma que o marido se submete, é submisso à sua esposa? Quando ele a agrada, quando ele a lidera, quando ele faz aquilo que é justo e bom e que ela gosta, ele está se submetendo a ela. Ele está se submetendo a ela. Ele é aquele que dirige a vida familiar. Ele é o cabeça. É ele que vai tomar as decisões, mas ele não faz isso sozinho. Ele não faz isso sozinho. Ele tem o auxílio da sua esposa. E eu falo por mim, na minha casa, eu faço mais coisas que a minha esposa quer e agrada do que a mim. E do que aos meus filhos. Então, ela quer desse jeito? Tá bom, não vejo nada de errado. Não pode fazer, vamos fazer desse jeito. É desse jeito que a gente vai fazendo. E por quê? Porque eu a amo. Então, essa relação de submissão, muitas vezes, é vista de forma errada, porque achar que o homem não se submete à sua esposa. Ele se submete no momento que ele a ama, que ele se entrega por ela. A nossa relação de submissão é uma relação somente de ordem, Eu dou ordem e você obedece. Não é somente esse tipo de relação.
Tá? E não é essa relação que a gente deve ter no matrimônio. Por mais que o homem seja o cabeça, né? Ele não anda sozinho. Ele, com a sua cabeça, ele leva o corpo. Quem é o corpo? A igreja de Cristo é o corpo. A esposa é o corpo. Né? Essa imagem é muito forte para nós. Acha que liderança não tem a ver com submissão. Tem a ver, sim. É só que um grau diferente, né? É um grau diferente. Tá? Mas também é. Por isso que ele fala, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres aos seus maridos, os maridos amando as suas esposas, né? Os filhos obedecendo aos pais, os pais sendo disciplinando. Existe uma submissão, uma relação de submissão mútua. Não é quem está em cima no comando manda e simplesmente é o que ele faz, o que ele quer. Não, não é assim. Né? Deus não é assim conosco. Ele nos dá a possibilidade de errarmos, de andarmos em caminhos errados. Né? Se Ele é Senhor das nossas vidas, Ele espera que essa submissão seja um ato da vontade. Submissão é um ato da vontade. Né? Essa submissão do homem à esposa é a submissão do homem a Deus. Quando ele se submete ao Senhor, ele lidera a sua casa, ele ama a sua esposa, ele cuida dos seus filhos, ele cuida da sua casa, ele vê o que é melhor para eles em detrimento de si mesmo. Ele está submetido à família, né? Porque essa família está em primeiro lugar ao Senhor. Então esse conceito muitas vezes nosso de submissão somente com relação a eu mando e você obedece, não é bem assim. Né? Não é bem assim. Tá? Então ele vai dizer aqui que o ter o cuidado de agradar a Deus, prestando-lhe toda obediência e submissão do homem todo. Né? E aí, ter o cuidado de o agradar em tudo. E tristeza quando ele é ofendido em qualquer coisa. Tá? Que 3. Número Neemias, abram aí Neemias 13:8. Alguém abre Neemias 13:8. Eu não li, desculpa. 1 João 3:22. E aquilo que pedimos dele recebemos, guardamos os seus mandamentos. E fazemos diante dele o que lhe é agradável. Né? Aí eu me lembro, foi até bom você... Me lembro o que Paulo diz, né? Lá em Romanos, capítulo 12, nosso culto racional. E aí ele pede para renovar a nossa mente, para que a gente possa experimentar da parte de Deus aquilo que é justo, santo e agradável. Veja aqui, né? Ter o cuidado de agradar em tudo. Agradar a Deus em tudo significa o quê? A obedecê-lo. A fazer aquilo que ele determina ou que ele gosta. Né? Então, entra nesse escopo aí. E aí a gente tem o penúltimo, né? Ter cuidado de o agradar em tudo, continua, e tristeza quando ele é ofendido em qualquer coisa. Então, vamos ver lá. Neemias 13:8. Alguém abre. Salmo 119 e 135, outra pessoa abre. Jeremias 31:18, uma outra pessoa abre nesse texto, que está relacionado ao Catecismo Maior, quando diz que é ter o cuidado de agradar em tudo e tristeza quando ele é ofendido em qualquer coisa. Então, quando nós agimos assim, estamos tristes, né? Ficamos tristes quando o desagradamos, tá? E temos o prazer de agradá-lo, é porque existe essa filiação. Ou seja, é porque ele é o meu Deus. Eu estou num pacto. É interessante que uma vez eu estava lendo um comentário, e aí nesse comentário ele diz ali que em Deuteronômios, quando você tem a lei é dada, ali, a exemplo do mundo, né, um tratado de suzerania daqueles tempos. E o que esse tratado de suzerania determinava? Determinava que o Senhor, que é o seu suzerano, iria cuidar e ia prover o seu servo. E que nessa relação o servo serviria ao seu Senhor. Então nós temos ali essa relação dupla da parte do Senhor em cuidar e proteger, e da parte do servo em obedecer e servir.
É o que você tem aqui nos 10 mandamentos, nessa relação, nesse pacto que você tem com Deus, que demonstra que você é filho dele, que você está numa relação com ele, de que ele é o seu único Deus. Neemias 13:8. Alguém abriu aí? Pronto, esse texto aqui, eu não sei se vocês lembram, o povo de Deus voltou do desterro, né? E ali encontraram um povo misturado, pessoas utilizando espaços religiosos que não poderiam estar nesses espaços religiosos. Tobias era um que era aparentado era casado, sei lá com quem, do sumo sacerdote, com a filha do sumo sacerdote, tinha uma relação assim, né? E quando Neemias chega ali e vê todas essas coisas, ele se indigna. Porque um dos motivos pelos quais eles foram lançados era por causa disso, desse aparentamento com ímpios, dessa promiscuidade religiosa, né? Veja a história de Israel, Baal e outros deuses que eram cultuados ali por causa do contato com esses outros povos. Então, culto ecumênico, bem colocado, né? Porque às vezes a gente fala assim, parece que eles estavam adorando completamente fora. E até acontecia isso. Mas havia essa miscelânea. É tanto interessante isso, né? Que ele dizia assim, e ainda sacrificavam nos altos. Que eram resquícios da influência do culto idólatra, né? Então, bem colocado isso aí, né? E muito se indignou e tal ponto tirei. Então, a indignação demonstra isso, esse tipo de sentimento. Cuidado de agradar ao Senhor, e a tristeza quando ele é ofendido. Salmo 119, 135. Salmo 119, 135? Leia aí de novo. Tá. E o 136 é o quê? É esse aí. Isso, é esse aí. A tristeza quando Deus é ofendido. Isso demonstra, perceba que essa é uma relação íntima. Por isso que é semelhante ao casamento. É uma relação íntima entre Deus e o seu... E a gente se entristece quando Deus é ofendido. Não é assim? Quando alguém ofende a sua esposa ou seu filho, você não se dói. Por que você se dói? Porque existe uma relação entre vocês. Existe uma intimidade entre vocês. E isso demonstra a ofensa que nós sentimos da parte com relação a Deus da parte do mundo. Por quê? Porque isso caracteriza aqueles que têm Deus como seu único Deus. Jeremias 31, 18. Eu vou encerrar, disse que era meio-dia, né? Mas meio-dia e 15 eu termino. Interessante que vamos dizer assim, essa tristeza quando ele é ofendido não é só com relação às outras pessoas, não. Aqui, o escritor sagrado, ele está sentindo tristeza porque ele ofendeu o próprio Deus. Não é assim quando a gente ama uma pessoa e a gente cai em si e percebe que a gente ofendeu aquela pessoa. Mais uma vez aí voltando para o relacionamento conjugal, né? Marido com esposa com marido, até com os filhos, né? Mas aí você se entristece, você fica triste. E aí você vai buscar lá o perdão daquela pessoa porque você reconhece que você a ofendeu profundamente, você fica envergonhado. A mesma coisa no relacionamento com Deus. E ele está falando aqui dele, Senhor, converte-me.
castiga-me, né? Porque ele sabia que tinha ofendido ao Senhor. E a última, encerrando aí, né? Tristeza quando ele é ofendido e andar humildemente com ele. Deveres exigidos no primeiro mandamento. Miqueias, eu vou ler esse texto. Miqueias, capítulo 6, verso 8, diz assim: ele declarou ao homem o que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com seu Deus. Eu fiquei inculcado. O que é andar humildemente com Deus? A gente tem uma noção do que seja, né? Mas seria viver a vida de obediência diária, reconhecer a dependência de Deus e rejeitar o orgulho. É isso que significa. Tá? O texto aqui, Miqueias, requer que as pessoas pratiquem a justiça, amem a misericórdia, unindo a fé a atitudes reais com o próximo. É dessa forma que você vai dizer que está andando com Deus. É dessa forma que você vai mostrar que Deus é o seu único Deus. Fala aí, então. Prudência, né? Que representa tudo isso aqui que a gente falou. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Quer fazer uma colocação? Quer dizer alguma coisa? Então, fala. Fala. Você estava falando e eu estava conjecturando aqui mentalmente. Por isso que o dom supremo é o amor. Fala aí. Por isso que o dom supremo é o amor. Porque Deus, quando nos atraiu e converte o nosso coração, a gente passa a obedecer a Ele por amor. E o amor é o temor filial, né? É todo mandamento. Na segunda etapa, se eu não amo ao meu irmão, porque o amor é relacional entre o superior, inferior e os iguais. Se eu não amo meu irmão, eu adultero. Se eu não amo meu irmão, eu falo mal dele, eu mato ele. Se eu não amo meu irmão, eu cobiço as coisas dele. Então, tudo que é permeado dos mandamentos é o amor. Se eu não tenho um amor por esse irmão, aí já é na segunda etapa, como você colocou, para com a esposa, para com os filhos, eu acabo, infringindo o mandamento, e aí eu acabo pecando neles todos, porque o amor é o fim principal. E é interessante isso que ele falou, por quê? Porque às vezes a gente pensa que amor é sentimento. O amor se manifesta por meio do sentimento, mas ele é uma escolha. Tá? E é interessante por quê? Porque tudo isso que ele falou aí, nós somos capazes de fazer. Tá? Eu sou capaz de fazer qualquer maldade com a minha esposa. Tá? Eu tenho essa capacidade de adulterar contra ela, de ofendê-la, de matá-la. Eu tenho essa capacidade em mim. Tá? E aí você vai dizer assim, se acontece isso, ele não amava a esposa? Tá? Quantos homens amam as suas esposas e pecam contra ela? Tá? E aí a gente vai cair numa realidade. Que realidade? A realidade da nossa condição. Por quê? Porque às vezes esse amor ele tem que se demonstrar pontualmente. Não é assim, eu amo a minha esposa, agora eu não amo mais. Por quê? Porque existem momentos que você deixa de amar a sua esposa, você deixa de amar o seu filho, deixa de amar o seu irmão, porque ele falou alguma coisa com você, você não gostou. Tá? E o que você vai fazer? Tá? Você vai reprimir aquele sentimento porque você ama assim, em primeiro lugar, a Deus, e que você ama assim aquela pessoa. Eu amo a minha esposa, então eu não vou traí-la. Tá? Eu não vou ofendê-la. Eu amo a minha esposa, eu não vou falar mal dela. Tá? Eu amo a minha esposa, a minha casa, eu não vou cobiçar a vida de uma outra pessoa. Tá? Mas todos nós somos tendentes a esse tipo de comportamento de forma momentânea.
E aí parece uma contradição, um paradoxo. Não, é a nossa realidade. O amor vai ser demonstrado nesses momentos em que você não tem vontade de amar, mas pelo compromisso que você tem com aquela pessoa, com aquela família, com aquele irmão. Você vai reprimir, como acabamos de falar aqui, você vai reprimir aquele sentimento que está dentro do teu coração, que está sendo despertado pelo velho homem, pelo homem carnal, e que você vai ter que mortificar. Por quê? Porque você ama. Naquele momento você não vai sentir paixão nenhuma. A paixão vai ser um desejo desenfreado de fazer aquilo que contraria esse amor. Mas nós que temos o Espírito Santo de Deus somos maiores do que isso. E se cairmos em uma dessas situações, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos voltar para Deus. Nós vamos pedir perdão. Nós vamos restituir, nós vamos restaurar essa situação. Então essa é a nossa realidade. E quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós abandonamos e nos sentimos atraídos por esses desejos, de forma que isso se torne impossível fugir. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nos afastamos. O desejo está lá. A vontade está lá, mas está sendo reprimida por causa dessa comunhão com o Senhor. Por isso que ele vai dizer: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo. Que é somente se sujeitando a Deus que a gente resiste o mundo e o diabo e a carne. As epístolas de João trabalham muito bem essa questão do amor. Se eu não amo meu irmão, eu odeio, o mandamento não está em mim. E aí, agora pensando aqui, por isso que João começa a sua carta com relação ao pecado. Depois ele vai trabalhando o perdão de Deus pelo pecado. Depois ele vai trabalhando todas essas questões relacionais da igreja. É isso aí. Vamos encerrar a nossa escola dominical? Vou pedir ali para o Igor orar para a gente encerrar. Amém. Hoje à noite nós teremos a ceia, né? E o texto da Escritura também mais uma vez, vai trabalhar essa questão da ceia do Senhor. Queridos, vão em paz, que Deus abençoe. Tá? E à noite nós estaremos aqui de novo. Ô, amigão! Vambora, amigão! Eita! Caramba! Legal! Olha que eu não sei fazer isso. Vou aprender com você. É isso, Heré. É isso mesmo. O que você achou que era comigo? Você tá olhando, parece Vai ter que olhar. Se você me dá uma bomba, ó, tô te dando uma bomba pra você entregar pra sua filha, tem que ver. Palhaçada. Bom, vai com Deus. Bora, Fernando. Hã? Que isso, cara? Que palhaçada é essa? Vou voltar pra Campo Grande aí. Palhaçada. À noite você me dá uma carona pra Que casa. palhaçada é? À noite eu não sei se eu vou poder te dar. Cadê Júlia? Cara, Você vai levar o microfone? como é que é o nome dele? O Pedro Oreb, estava muito ruimzinho, ela levou ontem no hospital. Até teta, estava todo mundo com febre. Aí, só que o Pedro Oreb estava pior. Ela pensou até que ia internar e tal. Nada. É resfriado.